Se você tá vendo esse vídeo no YouTube, não se esqueça de curtir, de se inscrever e deixar um comentário aí pra fortalecer a gente. Demorou? Tamo juntão. Vamos. Nochi no Gimbo. Ele é o machado prateado. Que o Sengoku fala quando apresenta os Piratas Rocks. Lá na reunião da Ele Marinha, ele parece. fala do Machado Prateado. Ele parece o. Ele parece o cara do filme Z. Ele, Parece. pra mim, Então, parece muito o Drake, na minha percepção. Ele tem um X no queixo, ele tem esse X e X e X são uma relação, né? Uhum. Ele tem um X no peito, ele usa machado, o Drake também usa machado. Mas o pai do Drake já foi mencionado como sendo aquele Ah, o cara do Diaz próprio Barrows, eu anime, acho que esse né? cara seria o avô do Drake, Avô, se faz fosse. sentido. Mas aí eu não vejo motivo pra não ter dito que ele era o avô do Drake, porque literalmente nesse capítulo tá falando avô, futuro avô do Luffy, futuro Rei dos Piratas, futuro Nionba, futuro. É, verdade. Entendeu? Não vejo. E tipo, de novo, o Mas eu Rocks. tenho uma teoria da conspiração aí que eu ainda vou te contar. Fechou, Daqui a fechou. pouco. Literalmente falou do mais importante, do Rocks, né? Pai do Yonkou Barba Negra. Então não vejo motivo pra não falar isso. Mas, enfim, vamos ver. Muitos meses depois que a Ilha dos Piratas foi tomada por Rocks, ah, oi, Maia, Dokunidara da quem é você? Locks Kaizoku Dani Hairita, eu quero entrar para os Piratas do Rocks. Gyahahaha, tá sonhando, mas você nunca vai conhecer. Anokata, ele tá com as bolinhas, né? Anokata. Locks Kaizoku Dan wa, Kono Umi no Akuno Orustada. Então, os Piratas do Rock são as estrelas do mal desse mar. Estrela é uma referência ao Oshinoko, com 100% de certeza. Por quê? Porque em Oshinoko, da mesma forma que nós temos a estrela do bem, nós temos a estrela do mal. cuidado pra não me dar spoiler, porque eu só Não vi o darei spoiler. anime. Não darei spoiler. Temos a estrela do mal. E vocês vão entender. Quem lê o mangá sabe o que eu estou falando. Ok? Enfim, 1 bilhão% de certeza é uma referência ao Shinoko, tá? Moreno, não leia a minha thread porque eu vou falar sobre isso lá, tá? Senão você vai tomar spoiler. Não, relaxa, isso aí eu sei evitar. Então, show de bola. Sakana mitena Iwayama. Por que a pedra de Onigashima tinha um formato de um peixe? Porque ela tem, Isso tá aí vendo o eu acho rabinho muito atrás? encabulado. Eu tenho a explicação, hein? Não, então, tipo, É, eu já tinha. Eu notei a semelhança com o peixe, mas se o Oda falou, tem algum motivo específico. Isso é um peixe, não uma eu tenho, baleia. Isso não é uma eu tenho, baleia, é um peixe. Mas pode falar. É um então, peixe. a minha percepção é que, Hum. assim, o fato de ser o formato do peixe, eu sei que não é uma baleia, mas tem uma relação, vamos pensar, Hashinosu é a ilha onde foi fundada o Dave Backfight. Perfeito. O Dave Backfight é uma homenagem a Davy Jones. Davy Jones é uma lenda que existe na vida real, baseada no profeta Jonas, que foi engolido por um peixe gigante ou uma baleia. Na história você consegue, na Bíblia você consegue ver que é um peixe gigante, na verdade. E aí eles ali estão dentro daquele peixe, entendeu? Estão dentro daquela baleia, porque ali é a sala onde fica o Comodoro, né? Uhum. E isso se liga com várias outras partes da história que tem alguém vivendo dentro da baleia. Você tem a árvore da baleia, onde tinha um Hold Poneglyph. O LoL ele vai para aí por causa de um Poneglyph importante, né? Que tem em Aham. Hashinosu. E você tem o Crocus vivendo dentro da Labum. Todos eles são, tipo, referência a Jonas da baleia, que é da onde surgiu o David Jones. Então eu acho que faz esse ciclo, entendeu? Faz sentido. Antes tinha esse formato Faz de sentido peixe pra com as caramba. pessoas lá dentro. Faz muito sentido. Mas, de novo, vamos lá. Baleias não são peixes, tá? Mas é um Uhum. pirata falando, não dá pra gente assumir isso. Baleias são mamíferos. Mas sim, Não, pode ser que definitivamente. essa. Pode ser Mas aí que essa referência tipo, não precisa seja focar tanto na É questão algo mais místico biológica, do que biológico. é focar na coisa, na imagem, eu sei, na eu coisa entendi. lendária filosófica, né? Do peixe gigante, a baleia ser um peixe gigante. A gente Beleza, tem isso com o peixinho dourado também, que eles são engolidos pelo peixinho dourado lá em Little Garden, né? entendi. Beleza, vamos lá. Tá vendo aquela montanha de pedra, né? É importante falar isso. Parece o peixe, diz que eles estão lá. Aí ele tá falando assim, Aitakiai Temina, se você quiser, vai lá. Nairiku ni iku hodo, ikaretara yatsura ga iru. Fala assim, quanto mais fundo você for na ilha, mais gente maluca vai ter.
Tadori Tsukiru to ii na Gyahaha. Boa sorte chegando lá, Gyahaha. Aí ele fala assim, Orayo, vai indo. Ele chuta assim, aí o cara fala, Gyahaha, já metei, Arayo, para com isso. Aí o cara tá segurando, caralho. Wa koitsu Kuroshi é o assassino no Kyo. O nome dele é Kyo. Não é isso? Isso. Tá escrito aqui, né? Gokudo. Gyo é criminoso. Kyo é futuro machado de prata. Machado prateado. Não é isso? Ele é o rival do Shiki. Shiki-san no Raivaru. Por que ele é o rival do Shiki? Essa é Os bem óbvia. dois eram Não. criminosos, assassinos de aluguel, sei lá, Qual o alguma coisa assim. apelido do Shiki? É, Leão Dourado e Leão ele é o Dourado. Silver Axe, né? Exatamente. Então, o Leão Dourado e o Machado Prateado. Beleza? Que mais? É por isso que vocês estão hypados por causa desse personagem. Ah, eles explodiram a cara da negócio, legal. Todom. E Miroyo Kono Miharashi. Miharashi Kono. Olha a vista, olha a paisagem. E a. Ô, Rob, posso falar a minha teoria da conspiração? Pode falar. Cara, primeiro, tipo, percebe que esse Kyo aí, ele tava pequenininho quando o cara chutou ele. E aí, de repente, ele fica, tipo, 4 vezes maior que o cara. Aí, a primeira coisa que eu pensei foi, tipo, Oda proporções, né? O Oda faz, tipo, umas proporções absurdas às vezes. Só que eu achei exagerado demais. Na E outra aí, página, cara, né? e aí eu lembrei de um outro personagem do passado que tem relação com os Piratas Rocks, que é Kurozomi Higurashi. Ela tem a Mane Mane no Mi, a fruta da cópia do Mr. Two. Aham. E ela tinha a cara do Shiki, e também foi ela que fez a ligação com o Kaido, e também era ela que tinha a fruta lendária do Yamato no Orochi. Ela tem alguma ligação com os Rocks que a gente ainda não conhece. Eu acho que isso daí é ela fingindo que é esse cara, o Ryo. Até puxaram que ele pode ser o herói do Ash Blue que viveu em Ringo, porque ele tá com kimono também. Eu acho que ela tá disfarçada aí pra chegar até os Rocks. E não é o Ryo de verdade. E ela tem a cara do Chique. Tipo, Essa é uma essa é a minha baita grande teoria teoria da da conspiração. conspiração. Pois é. Essa é bem boa, mas vamos ver. E A tem gente. outro, não, mas, Rob, você que gosta disso, quer o Ah, melhor de todos? Adivinha qual que é ah, o poder que é apresentado pra gente 1000 capítulos atrás? qual? A Mane A Mane Money Money do, no Mi. Do Mr. Two, é o capítulo que ele entra no Mary. Eu sei disso. E Meu Deus. exatamente por isso que eu disse que no 1156 a gente fala sobre. Será que um personagem trans seria mostrado? E sim, um personagem trans foi mostrado, mas não especificamente ele, mas a mãe dele. Vejam lá quando eu fiz o chute dos 6 capítulos atrás. Deu uma olhada lá, eu falei exatamente sobre isso. Essa foi Mas bem acho boa a que essa aposta. relação, depois que eu percebi que é exatamente o capítulo que apresenta a Money Money no Mi, É e bem boa. aí É bem boa. acho que é A ela. ideia é muito boa. É bem boa. Pode ser, não, pode não ser necessariamente só Mane Mane no Mi, mas talvez o. Sabe a Catarina Devon? Ela também se Ela também transforma. consegue, é. É, não pode ser Não, só. e a galera Enfim. falou da fruta do Uruji, porque o Uruji fica mais musculoso, né? Mas a galera fala, não, ele levou um chute e isso deixa ele musculoso. Isso é uma teoria, né? A gente não É, sabe como funciona a fruta do Uruji. exatamente. Não, na minha humilde opinião, é. Moko Moko. É nuvem. Eu acho que tem. O músculo dele fica como nuvem. Ele se. Enfim. Legal. Acho que é isso, mas eu não tenho certeza. Só fui pelas onomatopeias e às vezes não é suficiente, tá? Enfim, sabia que devia ter aberto uns buracos antes. Então, os buracos da Ilha Pirata dos olhos da caveira foram feitos pelo Rocks. Achei espetacular isso daqui. Espetacular. Porra, o Oda não dá. Enfim, aí a gente tem nessa outra página. Oxi. Tsumari, ore no te ni irete, Akuma no Mi wa futatsu. Ou seja, tem 2 Akuma no Mi que eu quero pegar. Sonouchi to wa osoraku Elbaf ni aru. Uma delas provavelmente tá em Elbaf. Soitsu wa Haraldo ga kuteta koso chikara o hakisuru. Ela só vai mostrar o seu verdadeiro poder se o Harold comer. É isso que deixou geral hypado. Por que tem que ser o Harold? Qual é o objetivo do Harold atualmente?
Entrar pro governo mundial, unificar todas as ilhas, ficar de boa com as outras. Unificar todas as ilhas. Hum. Qual é a grande teoria do sonho final do Luffy? Um país, junta tudo. Juntar tudo faz muito sentido. Outra coisa, qual que era a alcunha do Wars? Puxador de Kunihiki. continente. Então, eu pessoalmente, não, isso aqui é bem importante, tá? Eu pessoalmente não gosto dessa tradução. Mas, Ors, o lance da Galela lá de Ors sendo remo, e por isso o símbolo da Galela sendo remo é loucura, tá? O apelido do Ors é Kunihiki, tá? Kunihiki significa puxador de países. Kuni é país, não continente, tá? E a gente sabe porque na Red Line tem especificamente um termo diferente pra continente, não país, porque a Red Line é um continente, tá? Então é puxador de países. E faz todo sentido do mundo, porque muito provavelmente o Ano foi, ou o Onigashima foi puxado, né? O Ano parece ser uma junção de vários países diferentes, várias ilhas diferentes, não sei. Beleza? Enfim, aí aqui tá falando... Soshite, Gareira, Hakendero. Depois encontrar a Galeila. Não é confundir a Galeila de Water 7 com esse nome aqui, são diferentes, né? Ele tá falando... Densetsu shashiteru ga. Pra mim era só uma lenda. É pirata Capitão John, né? Ore no jouhou mo de sagashiteru kedo sa. Fala assim, eu tô usando a minha rede de inteligência pra procurar porque a Big Mom tem uma rede de inteligência baseada nas ilhas. Provavelmente ela tava em Totoland já, não sei, né? Hokoritsuki no Kyojin Zokudan. Mas não encontrei nenhum exército gigante congelado. Kaizoku, Charlotte Linlin, Noite na Big Mom. Então, pirata Charlotte Linlin, futuramente Big Mom. Itatoshi temo shitai daro. Não tá falando nada do Barba Branca, porque a gente já tinha visto, né? Esse é o Streisand, né? Kaizoku, Streisand, Linlin no Aibo, o parceiro da Linlin. Streisand. Tashikani, realmente. Fukatsuru wakegane. Realmente, mas não tem como eles voltarem à vida. Tem sim. Tem sim. Tem sim. Damare, Yume no hanashi o shiten daro. Ele tá falando assim, cala a boca, eu tô falando sobre sonhos. O sonho das pessoas não tem fim, né? Legal. Fruta do Moria. Quem que é esse personagem? Sore ni Mangaichi ki kaeta to shite soitsu kara ga omae no yukoto o kiku ryu nai. Mesmo que voltem à vida, eles não vão te obedecer. Kaizoku, Bárbaro. Nemanzu no Kyojin. Ele é um homem peixe bagre. Bagre, catfish, Ele é um bagre. É o Yuri Alberto. Perfeito. Ele é um bagre. Tá? Pode meter o pau, não tem problema aqui. Aqui só existe o clube de regata do Flamengo, mas enfim. Sono tameni Genner Baf no ou Haraldo no Chikara ga Hitsuyo nan daro. É por isso que a gente precisa da força do... A Akuma no Mi precisa ser comida pelo Harold. Por quê? Porque o Harold é o rei dos gigantes, mas ele já é poderoso bastante, ele já tem Haoshoku. Por que ele precisa especificamente comer a Akuma no Mi? Porque essa Akuma no Mi tem um poder específico, muito específico. Qual? Não sei. E de novo, o Harold... Exato. O Harold não é um gigante qualquer, ele é um gigante ancestral. O que o Kaido é? E aqui, pelo que eu tô vendo aqui, já destruiu uma teoria de maluco aí falando que o Kaido era filho do Harold. Não faz sentido nenhum. Isso não faz sentido nenhum, essa porra, mas tudo bem. Zenbu chikara de Neji sen janeda no capo. Não é mais fácil a gente acabar com ele usando a nossa força? Haraldo te yatsumo buchi no meste yukoto kyanak seria... É a mesma coisa com esse Harold, é só a gente fazer obedecer. Aqui tá escrito, pirata, Kaido, Nochi no Hyakuju, mais tarde conhecido como Hyakuju. Não é necessariamente como a tradução, eu nunca gostei dessa tradução do Kaido, mas a gente manteve por, enfim. O nome do bando do navio dos piratas do Kaido é muito específico, tá? E por que ele é muito específico? Porque significa 100 bestas, 100 feras, tá?
E o Kaido é conhecido como o Rei das Feras. E o nome dos piratas é Hyakuju Kaizokudan. Ou os piratas... Eu traduzia como os piratas bestiais. Mas é especificamente 100. É um número. E por que isso é importante? Por que isso é importante, Passa Punk Records? Por que isso é importante, chat? Eu não esqueci de vocês. Não tenho a menor ideia. Por quê? Eu não sei também. Ué, nós falamos, porque só existe e apenas um outro bando de piratas que também tem um número no nome. Qual que é? Vou dar uma dica. Ele foi dito no começo deste capítulo. Kuja. Que significam? 9 cobras. 9 cobras. Coincidência? Você saberia isso sem saber japonês? Nunca. Muito obrigado. Entenderam? Tudo, absolutamente tudo, junta as Kujas e o Kaido. Tudo. Eu reitero, é impossível Yamato não ser filho de Toritoma. Toritoma e não Tritoma. Minha humilde opinião. Vou perguntar depois pros moleques se a Shueisha pediu especificamente pra falar isso. Tá bom? Enfim. Mais uma vez, eu não participo mais da localização de One Piece. Só negocio contratos. Ok? Tem nada a ver com a parte de localização. Vamos terminar o capítulo. Gostei do Barbel. Bárbaro. Ele tem vai no mesmo barbeiro do Nico. Ele tem um cabelo de... Ele é um homem peixe bagre, mas ele tem uns cabelos de fogo. E o nome dele é Babel. Bárbaro, é Babel. Ou Barbel, não sei. Tem que ver. A romanização pode ser Babel. Bárbaro, pode ser Babel, mas eu traduziria como Barbel, né? Enfim, pode falar, Punk Records. Não, eu ia falar dessa questão do Kuja, das bestas, etc. Se você for olhar, 9 cabeças é como tradicionalmente é falado a Hydra, né? E a Hydra é mitologia grega, que é onde é baseado a Amazon Lily. Em várias coisas, né? Exatamente. E o Yamato no Orochi tem 8 cabeças. E o Kaido, ele é o rei das feras, né? Então você tem essa relação aí também. É impossível Yamato não ser filha da Toritoma. É impossível. Pode me cobrar depois, tá? Me cobrem. E de novo, vocês ouviram aqui primeiro, tá? Todas essas coisas. Enfim. Mas, enfim. O que me convenceu foi a paradinha do cabelo, do chifre, no caso ali. Ali eu já fui vendido. Enfim, o que você acha, Punk Records? Filha da... Eu acho bem possível. Acho extremamente possível, porque até agora todas as imperatrizes se apaixonaram por lendas. E o Kaido é uma lenda. Exatamente. E é uma lenda que tá entre as duas gerações, né? Tipo, exatamente. Dá certinho. Vale sempre lembrar, o Kaido, de todos os são mostrados aqui, é o único que é um adolescente. Todos os outros, o Kaido tinha 15 anos aqui. Todos os outros são adultos. Todos eles. E é ele que a gente mostra, é ele que a gente se baseia pra saber que esse flashback é 44 anos atrás. Porque a gente sabe que ele entrou no bando com 15 anos. Exatamente. E aí, se você for ver, a gente não tem a idade da Tritoma revelada, mas a Tritoma é claramente uma adolescente. Exatamente. A única adolescente mostrada aqui. A única. Porque o Hajirudin, a Mato e o Loki são crianças aqui. Eles não são adolescentes. Sim. Por isso que eu Impossível. fiquei triste que o Impossível. chat falou antes, tá ligado? Porque você ia perceber sozinho que eram 44 anos. Não, aqui é realmente quando... Mas eles não eram o bando do Rocks aqui ainda. Vai entrar mais gente. Enfim, o Rocks ficou muito puto quando o Fador falou assim: Nidoto Yuna Konero, não repete isso, seu desgraçado. Oi, eu sei, Rocks, para com isso, Rocks. Koitsu. Aí o Kaido fica puto. E você também, Kaido. Parem agora mesmo. Sekaku te ni ireta konoshima wo haikyo ni suru kika. Vocês querem destruir a ilha? Konachimu wa dona michisugu hakai suru darouka. Esse grupo mais cedo ou mais tarde não vai dar certo. Vai acabar. Soda. Mouskoshi kaseite kara ni shouze. Mas por que a gente não fica junto mais um tempo? Tsujina Shikon. Relaxa aí. Tá tendo ad. Tsunoshinrikon. Eu espero. Roberto, a Teutônia está em oposto à pose do Kaido no mangá. Teutônia? Quem porra é Teutônia?
Ah, eu acho que ele queria falar tritoma. Aí o corretor Ah. botou teutoma. No capítulo pode envolver Yamato, ainda tem o Kaido, tudo se conecta. É impossível, não sei. De novo, é uma referência ao Oshinoko. Você pegou essa parte, Punk Records? Cara, nunca vi o Shinoko. Não. Tipo, o Oshi. Cara, Oshinoko é um jogo de palavras absurdo, completamente absurdo. Porque Oshi é um termo utilizado pra você ser fã de alguém, porque é uma coisa que fala sobre idols, tá? Só que Oshi também é persistir, você então dá tudo de si. E é literalmente o que a protagonista é, né? Só que Oshinoko são os filhos ou a cria da idol. Esse Ko é o mesmo Ko usado no nome da história de capa de Yamato. É absurdo isso, pô, porque é Oni no Ko Yamato, Koinari Daisan. Oni no Ko. E, tipo, esse Ko é muito importante, porque Ko não é filho nem filha. Não tem gênero, entendeu? E é exatamente por isso que em Oshinoko foi utilizado este termo. Porque poderia ter sido usado Musko ou Musume. Porque em Oshinoko, a Ai, a Hoshino Ai, né, que é o nome da protagonista, ela tem 2 filhos, gêmeos, um menino e uma menina. Só que o termo usado foi Ko, justamente pra você não saber sobre pra quem o mangá tá se referindo. Se é um deles, se é o outro ou se é os dois. E foi exatamente pelo mesmo motivo que o Oda usou Ko e não Musko ou Musome. Porque ele não tem gênero. É absurdo. É inacreditável. Rob Yamato é um navio, como você disse. Barbel também é. É o quê? Barbel é um navio? Não pode ser. Não tenho como saber isso. Eu quero o link disso. Roberto Bagre pode ser usado das pílulas do Tematebaco, afinal igual de Valer Careca aparentemente. Que loucura. As É Amazonas... verdade. De onde vocês tiram essas coisas? Como é que vocês pensam nisso? Eu nem me lembrava da porra do Tematebaco. Submarino. Barba é um submarino? Vocês estão completamente insanos. Não pode ser. Barba é um submarino. Só um instante. É verdade. É uma classe Barba. Inacreditável. Parabéns a quem encontrou isso daí, tá? Vocês são realmente impressionantes. Eu nunca saberia isso. Enfim, vamos terminar o capítulo. Acho que tá no fim já, né? Mas por que a gente não ganha dinheiro antes disso? Relaxa aí. Tsunono Shinrikun. Relaxa aí, novato com chifre. O Shin que faz questão de falar que o... Por que o Kaido tem chifres se ele não é um gigante ancestral? Qual é a raça do Kaido? O Kaido é um humano? É um descendente de Oni. Não. Enfim. É importante não confundir Oni com Akuma, tá? O termo usado pra Akuma no Mi é Akuma, que é literalmente um demônio, como a gente... Um demônio com chifres, um demônio com rabo, um demônio com asas, tá? É o mesmo termo, é a mesma coisa da Gunko Imo que transforma os outros lá, enfim, aquele tipo de demônio. Oni é um ogro, tá? Também é um demônio, também é uma criatura sobrenatural normalmente maléfica, mas é diferente, tá bom? Enfim. Sigamos. O Harald é meu amigo. Se você falar merda de novo dele, eu vou acabar com a sua raça, Kaido. O Rox é poucas ideias. Oi. Qual o termo que ele usa em japonês pra esse amigo? Que eu fiquei na dúvida. Dachi. Harado Adachi. Dachi é a contração de Tomodachi. É amigo, tá? Não é companheiro. Isso é muito importante. Eu já falei isso antes. Normalmente, os bandos que têm companheiros são literalmente bandos. Por exemplo, o grupo do Luffy a gente chama Mugiwara no Ichimi, bando do chapéu de palha. Por quê? Porque eles são companheiros. Nem todos têm o mesmo objetivo, mas eles têm um objetivo em comum que é fazer o Luffy ser o rei dos piratas. O Rox não é assim. Rox Kaizoku-dan. Bando dos piratas do Rox. Né? Ou Piratas do Rox. É a mesma coisa com os piratas do Roger. É a mesma coisa com os piratas do Barbarossa. É a mesma coisa com os piratas do Shanks. Não necessariamente eles são parças. Isso já aconteceu antes. Por quê? Porque houve uma traição no bando dos piratas do Barba Negra. Os piratas do Rox não são parça. Será que aconteceu alguma coisa no pirata do Shanks? Será que aconteceu alguma coisa nos piratas do Roger? Não sabemos. Mas normalmente é o que acontece. Entendeu? Ichimi é diferente de Kaizoku-dan. Muito importante. Muito, muito importante. Enfim. Então, por isso que eu quis tirar essa dúvida contigo. Tranquilo. Então aqui é a formação. Página dupla, bem legal. Cara, Omaira. Escutem, homens. Omaira. Normalmente eu tenho utilizado para homens. Erbafu wa Seishikanraku no Juyo na Kage ni naru. É o Baf a chave pra gente conquistar a Terra Sagrada. Shinjira ne yatsu imasugu ni kiero.
Se vocês não acreditarem nisso, desapareçam, mas percebam. Percebam. Qual foi o termo que o Rox usou aqui para que eles irem embora? Desapareçam. Mas sabe o que esse kanji aqui significa? Esse kanji aqui já foi utilizado várias vezes em One Piece. O que significa? É um Não sei. termo apagar. E o que foi que aconteceu com o bando do Rox? Ele foi literalmente apagado. Da mesma forma que o Século Perdido foi apagado, da mesma forma que Ohara foi apagado, da mesma forma que God Valley foi apagado. E é muito importante utilizar o termo correto. Mas não dá pra gente botar apagar aqui. Porque aqui não é literalmente o sentido literal de apagar. É o sentido figurado ou a forma coloquial de você dizer: vazem daqui, desapareçam daqui. Por quê? Porque o Rox é pica. Ele, de todos os vilões de One Piece, ele é o mais pica. Ele é muito foda. Eu acho ele passa demais. Eu acho ele massa. Eu acho muito, muito fera ele. A questão é, por que o símbolo do Rox tá pegando fogo aqui e lembra bastante a cabeça do Barbel? Não sei. Tem alguma coisa a ver? Não sei. Já foi mostrado a Akuma no Mi do Rox? Não. Mas tem uma coisa que une quase todos os membros do bando do Rox. Qual é? Leark. Exatamente. Mas não só isso. Tem uma diferença muito grande entre os piratas do Rox e os piratas do Roger. Qual que é? E a gente sabe agora mais sobre isso. O Rox é canhoto? Não. Backfire. Não. O que o Rox fala PH especificamente nesse capítulo? Não. Não, o Rox não é canhoto. O Rox é destro. Pode ver que ele não tá com a espada. Pelo menos eu acho que é isso. A espada não tá segura no coldre dele. Ele tá segurando com a mão. Mas eu não sei, tem que ver. Azaku no Mi, perfeito, muito bem. Os piratas do Rox, quase todos, se não todos, tem Akuma no Mi. Querem ver? O Barbel muito provavelmente tem uma. Esse cabelo dele pegando fogo é muito estranho. A Big Mom a gente sabe que tem. O Kaido a gente não tem ainda, mas terá, porque ele só teve a dele em God Valley. O Capitão John a gente não sabe. O Stroyce a gente sabe que tem. O Chique a gente sabe que tem. Entendeu? Então, a Barba diferença... Barba Branca a gente sabe que tem. A principal diferença entre os dois bandos é que um tem Akuma no Mi e o outro não tem nenhuma. Por que não tem nenhuma Akuma no Mi? Porque ele sabe que ele precisa nadar. Ele sabe. O Barba é o usuário da Mera Mera? Não sei. Possível. O Silver Axe tem? Não sei. Mas muito provavelmente eles têm. Muito provavelmente eles têm. E tipo... Uma outra coisa muito importante. Não é porque depois que o Roger e o Garp derrotaram o Rox em God Valley, não significa que ele foi diretamente pra Left Tail, como eu já falei. Não, levou 12 anos. Por que levou 12 anos? Porque o Roger não tinha uma coisa muito importante. Uma pessoa que só foi entrar pro bando muito tempo depois do incidente de God Valley. Que foi pra Left Tail com eles. Quem? Quem foi a pessoa? Exatamente. Eles não tinham o Oden. Que foi morto por quem? Kaido. O ano é a chave de tudo. E não se esqueça, o tradutor. Vai tomar no cu. Genial. Vai lá, valeu. Eu preciso ir. Valeu. Essa foi genial. Muito boa, Games, muito boa. Entendeu? Então, o tradutor é muito importante, tá vendo? Sem um tradutor, nós não temos como chegar até o One Piece. Você não devia ter falado isso pra mim. Você não devia. Espetacular. Espetacular. Essa foi a melhor análise que o chat já fez. Aprenda com esse cara. Enfim. Vocês lembram que na luta contra Yamato, lá em cima, em cima do domo da caveira, a Yamato pergunta pro Kaido falando assim: por que você tá fazendo isso com o Ano? Por que você tá escravizando as pessoas? E o que o Kaido responde? Porque é o Ano. O Ano é importante. Por quê? Só por causa da Pluton? Talvez não. Talvez não. De novo, está faltando um local muito importante de Wano ser mostrado. Qual? O local mais importante de Wano, onde muito provavelmente isto daqui aconteceu. Muito provavelmente. Cadê? Porra, eu sempre acho difícil achar aquela imagem.
Os poneglyphs sendo feitos enquanto a água estava subindo, lembram? Poneglyph Kozu que pesquisei. Vamos ver. Isso, esta cena aqui. Esta cena é maravilhosa. Vocês já repararam nesta imagem que a água está subindo e a água está literalmente na barriga deles? Como isso é possível se eles estão no vulcão? Horas. Horas. Porque o mundo está afundando. E eles fizeram às pressas. Por que não foi mostrado o Monte Fuji? Porque é lá que os poneglyphs são feitos. Muito provavelmente é lá que o Karaosaki é feito. Porque, de novo, o Karaosaki vem de Wano. E por que não foi mostrado na história de capas de Yamato? E não se esqueçam, tem vários capítulos. Nunca vi essa imagem, claro que você já viu. Essa imagem é do anime, não do mangá. Do anime, e é bem antiga. Vocês já repararam uma coisa muito estranha, Punk Records? Nos últimos 3 capítulos de One Piece, o que foi que aconteceu? Que nós não tivemos a história de capa de Yamato. Nós tivemos páginas coloridas. Quando Sim. nós temos páginas coloridas, nós não temos a história de capas. Por quê? Ele tá enrolando a história Olha, de capa. onde que eu vou te mandar e me responda. Uhum. Porque o X está longe da headline. Aham, pode falar. Responda agora. Não, Responda. não sei, acho que ele tá enrolando porque ele vai mostrar alguma coisa num capítulo específico. Exatamente, passa Punk Records. E ele precisava fazer essa conexão. Ele precisava mencionar Toritoma pela primeira vez no mangá agora. Ele precisava dizer que as Kujas seriam muito importantes nessa época, especificamente agora. Ele precisava falar sobre o Kaido, especificamente agora. Por quê? Porque vai acontecer uma coisa importante na história de capa de Yamato. É impossível não acontecer. E o que vai acontecer é muito simples. Uma coisa que já aconteceu no passado, uma pessoa extremamente poderosa chegar em um ano, porque é o ano. Quem? O filho deste cara. É impossível o Barba Negra não chegar em um ano. Por quê? Porque o Caribou sabe que a arma ancestral está em um ano. E o Caribou está com ele agora. Foi mostrado já. Mas tá demorando demais também, exatamente, porque precisava ser mostrado. De novo, a história de capas faz um paralelo do que está sendo mostrado no capítulo. Não significa que é completamente avesso, não. É importante. Vai ter página colorida no próximo capítulo? Não, porque a gente vai ter uma pausa, né? Aparentemente a gente vai ter a pausa da Shonen Jump, se eu não me engano, porque tem uma pausa da Shonen Jump, não é? Não Enfim, sei. acho que a gente vai ter uma pausa na Shonen Jump. Sempre acontece isso em agosto, mais ou menos. Sempre acontece isso no comecinho de agosto, não tô enganado. Ô, Robin, posso Oi. trazer um adendo legal que você falou que você acha que é o Monte Fuji onde foi feito os poneglyphs? Aham, claro. Como que a gente lê os poneglyphs sem saber a linguagem? Traduzindo, tem que traduzir, né? Não, sem saber. Existe uma outra forma de ler, né? O Roger conseguia ouvir os poneglyphs, né? É, a voz de todas as coisas. Com a voz de todas as coisas. E qual, além das pessoas que têm liberado, qual outra. Não tem uma raça que também consegue ouvir a voz de todas as coisas? A dos 3 olhos. Dos 3 olhos. E a grande característica deles é que eles têm um olho na testa. Exatamente. O olho na testa é conhecido, né? O terceiro olho é conhecido, tipo, no ocultismo e na filosofia como vindo da glândula pineal, né? E a glândula pineal é um lugar que fica exatamente no meio do cérebro. E aí você já viu onde o Monte Fuji fica em Wano? Você já viu que o Wano parece um cérebro? Caralho. O Monte Fuji fica exatamente no meio do cérebro. Que loucura, mano. Como é que os caras pensam nessa coisa? Ele é demoníaco. Isso é coisa de gente doida, velho. Caralho, velho. Teacher é um arqueólogo, ele mesmo pode ler. Aqui, me mandaram um print aqui. O que é isso aí, Eru? Tem essa cena dos poneglyphs no mangá também, só pra constar. Perfeito. Deixa eu abrir ela aqui. Perfeito. Isso daqui tá bem claro, tá? Isso daqui tá bem claro que o mundo tá afundando, tá? Desde o começo tá bem claro. Porra, mais claro que isso daqui é loucura. Porque isso daqui não é lava. Não é magma. Não há como eles sobreviverem na magma. Ok? Enfim. Livros indestrutíveis, os poneglyphs. Muito boa essa tradução. Vamos acabar o capítulo, porque você realmente precisa ir, gente. Unmei no Hi. Unmei no Hi ni ore ni tsuite kuru ka douka wa omaera no jiu
se vocês vão estar comigo no dia destinado ou não, com vocês. Vocês são livres pra isso. Dio, Omara no Dio, a liberdade é de vocês. Vocês são livres pra isso. Daga, hara o kimeta nara. Mas se vocês já se decidiram, shotore ni tsukiai yo, venham comigo. Sekai no chouten no misete yaru, que eu vou lhe mostrar o topo do mundo. Que sei. E eles se formam, né? E é assim que o capítulo acaba. O que vocês Esse acharam? topo do mundo é o mesmo que o Ace fala pro Luffy lá, venha pro topo, que ele fala lá em Alabasta? Não, né? Não. Esse Chouten é muito parecido com Saiko Toutatsten. Esse Ten é o mesmo de Saiko Toutatsten, que é aquela abertura de One Piece. É Saiko Toutatsten ni Anohi. Sabe, a de Wano, Uhum. o finalzinho de É o Wano? pico, né? É meu pico. É literalmente o que o Luffy fala, né? Ore no Saiko Ten da. Esse Ten é a mesma coisa. É a mesma coisa. Entendeu? Ô, Rob, posso falar duas coisas aí desse Claro. capítulo antes? Mande Na bala. página anterior, Uhum, consegue voltar? claro. Eu acho interessante toda essa questão, tipo, essa coisa de o Harold tem que ser o específico a comer essa fruta. Tipo, só quando o Harold comer essa fruta que ela vai mostrar o verdadeiro potencial, né? É isso que ele tá falando, mais ou menos. Exatamente. Só que esse é um capítulo focado nas piratas Kuja. E aí, qual que foi a única conversa do filho dele, do Barba Negra, com a Imperatriz Boa Hancock? Ele queria a Akuma no Mi da Mero Mero e ela fala, é só porque eu sou linda que a fruta consegue chegar no potencial verdadeiro dela. E aí a gente tinha essa ideia de que a Hancock é a mulher mais bonita do mundo e só ela tinha essa habilidade de fazer todo mundo se apaixonar e virar pedra, né? Só que agora a gente vê que qualquer imperatriz pirata, né, tanto a Gloriosa quanto a Shaka, a gente vê aí que se elas comessem a Mero Mero, elas também conseguiriam tirar todo o potencial da Mero Mero no Mi. Exatamente. Ou seja, o que me fez pensar que, tipo, do mesmo jeito que tem uma fruta que precisa um gigante ancestral comer para chegar a todo o potencial, talvez a Mero Mero no Mi seja necessário que uma imperatriz cuja coma para chegar a todo o seu potencial. E aí a gente pensa que a Hancock não comeu a fruta, porque ela queria. A Hancock foi usada de experimento pelos Tenryubitos, né? Quer dizer, foi usada de escrava e aí colocaram uma fruta para ela comer, sabe? Uma fruta poderosíssima. Isso pode ter sido um experimento igual fizeram um experimento com a Ginny. Entendeu? Faz sentido, mas o que eu tô pensando faz muito sentido o que você falou, cara. Mas especificamente por causa da Mera Mera no Mi, até porque o Barba Negra mostrou real interesse nisso e não mostrou na Ope Ope no Mi, que em teoria é uma fruta muito mais versátil, digamos assim, né? Cara, o Nathan perguntou se o termo Nessan usado pela Shakuyaku em relação à Gloriosa não é só uma forma hierárquica. Cara, é possível que sim, tá? É porque as Kujas falam de uma maneira muito específica. Pra gente tirar a dúvida, o ideal é a gente ver como as irmãs da Boa Hancock se referenciam a ela. Eu sei que elas usam chamam de Nessan, Nessan. mas tem que ver se o kanji usado é o mesmo. Tem uma diferença entre você escrever Nessan só com hiraganas ou katakanas e Nessan usando um kanji, como é o caso aqui, entendeu? Nessan normalmente, pra quem escuta, é irmã. Mas tem que ver se o kanji é usado mesmo. Eu diria, Nathan, só chutando, que é o mesmo. Mas a gente não tem confirmação de que elas são irmãs ou não, tá? Isso é muito importante. Muito, 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 muito importante saber se a Gloriosa e a Shakuyaku são irmãs. Muito importante. Muito pra caralho. Você não acha que a Pudding irá ver as reais intenções por trás dos poneglyphs? Provavelmente sim. Provavelmente sim. É por isso que o Barba Negra sequestrou. Porque, de novo, não adianta nada você ter as cópias dos 4 poneglyphs se você não tiver como ler. Por quê? O bando do Luffy tem uma vantagem muito grande, porque eles têm a única pessoa que é capaz de ler os poneglyphs hoje em dia. A única. Que é a Robin. Acho que o cara lá de Wano também consegue ler, né? O avô do Momonosuke. Não consegue? Sukiyaki. Ele consegue ler. Consegue. Então, muito provavelmente, o que vai acontecer quando o Barba Negra for lá, ele provavelmente vai sequestrar o Sukiyaki também. Talvez ele faça isso. Porque nada garante que a Pudding consiga... Ela pode até conseguir entender os poneglyphs, mas não significa que ela consegue ler. Talvez eles precisem de mais informações, entendeu?
Ou qual é o outro bando que também tá atrás dos Poneglyphs? O bando do Shanks. dos Shanks. Como é que o Shanks lê os Poneglyphs? Ele vai precisar de ajuda Não nisso, sabemos. certo? A Pudding fugiu, né? Acho que sim. Ou ele já tem ensinado o nome? Ô, Acho que ô, não. Rob, eu posso falar outra parada lá daquela página? Pode falar. Que acho que é interessante também. Uhum. Ele fala, é por isso, eles falam, mesmo se a gente conseguir a Galeila, eles não vão vir. Aí o Harold fala, é por isso que a gente precisa, ele é o atual rei de Ele é o atual Elbaf. rei A de gente Elbaf. precisa do Harold, o Rox fala, né? Exato. E, cara, e aí isso me fez perceber, me fez pensar, tipo, por que que o Imu tá fazendo questão de que o Dorre e o Brog autodeclarem reis de Elbaf? Porque pra eles sequestrar os gigantes, transformar em Dome Reverse, não faria a menor diferença. Só que ele fala que tipo, vocês têm que matar o Jaru e se declararem reis de Elbaf. Uhum. Porque aí, só se declarando reis que o Roberto, Imu conseguiria usar a Recorde, Galeila, boa porque a tarde, Galeila teria que cheguei ouvir os agora, reis. tudo bem? Por isso que eles Abraços. querem tanto Fogo os reis. DH E como a Alvito gente viu, mandei tipo, o próprio exército de VLW. Elbaf não é uma coisa mais poderosa do que tudo, né? Tipo, eles Uhum. não são inacreditáveis comparados com outras coisas. Mas é simplesmente esse fato deles poderem controlar a Galeila que é o que interessa especificamente em Mu, eu acho. Eu acho que é exatamente isso, sabe por quê? Porque Elbaf é uma nação de guerreiros. Eles respeitam apenas as pessoas num nível hierárquico mais elevado, seja gigantes ancestrais ou sejam os mais fortes. Quem é o único gigante ancestral, pelo menos os únicos que a gente viu? O Loki. Mas o Loki não é respeitado porque dizem que ele matou o próprio pai, tá? Depois disso vem o Hajirudin. O Hajirudin não é respeitado. Por quê? Porque ele é um bastardo. Ele não tem sangue nobre, não tem gigante ancestral. Né? Mas o Dor e o Brog, embora não sejam gigantes ancestrais, eles são guerreiros, eles são respeitados lá. Então, muito provavelmente é por isso que Imo falou pra eles irem lá, entendeu? Tanto é que eles quiseram primeiro recrutar o Loki, que é o que seria o rei, né? Seria coroado rei, mas Isso. como não deu certo, eles precisam de um rei justamente para isso. Se não é só a questão da força bélica dos gigantes, né? Agora, passa Punk Records, tem uma outra coisa que a gente não tá pensando. Nesse capítulo especificamente, e essa é a última coisa que eu vou falar, tá, gente? Eu preciso realmente ir pra casa dos meus pais. Que foi que o Rox precisa de 2 Akuma no Mi, certo? E uma deles ele falou muito provavelmente tá em Elbaf. Como é que ele sabe que muito provavelmente tá em Elbaf? Se a gente tá imaginando que seja Akuma no Mi lendária que ninguém come em gerações em Elbaf. Se realmente é essa, como é que ele sabe que tá lá? Quem foi que disse? E outra coisa, o que causou o incidente de God Valley? Foi o roubo do tesouro lá de Hashinosu, né? E o que ele. E qual era esse tesouro? Que a gente acha, pelo menos. Mas Akuma no Mi? 2 Akuma no Mi muito específicas. Muito A Nico Nick é o WoW, né? O Exatamente. WoW, na verdade. E. Falaram que é interessante, porque se um gigante ancestral come a fruta do Kaido, ele conseguiria puxar países. Vocês estão se esquecendo de uma coisa muito importante. Talvez a coisa mais importante de todas. De todas. Qual é o principal poder da Nikki no Mi? A fruta do Kuma. Essa eu vou explodir a mente de vocês. Qual é o principal poder? Transformar Não, do Kuma. energia em uma coisa física, tipo memórias, né? Refletir. Ele tem a capacidade de refletir qualquer coisa. Ele reflete memórias, ele reflete pessoas, transportes. Exatamente. Empurrar, né? No entanto, exatamente. A Nikki no Mi tem uma limitação para transporte. Qual que é a limitação? Já foi explicado isso. Qual que é a limitação de transporte da Nikki no Mi? Não. Não. Só vai onde a pessoa já visitou. Exatamente. Todos os locais para onde os Chapéu de Palhas foram refletidos pelo Kuma foram locais que ele já foi. O único que não foi mostrado foi a Amazon Lily por um motivo. E quem foi a única pessoa que foi num único lugar que nenhuma outra chegou? E isso foi mostrado no mangá há poucos tempos atrás. E qual é esse lugar? Shebeck, o... Exatamente. E Parque ele das falou, Flores. eu vou voltar aqui. Aqui. Não foi o Rayleigh, foi o Shebeck. Ele chegou na Sala das Flores e falou, eu vou voltar aqui. E como ele vai voltar aqui? Pode ser com o poder da Nick. Sim. Eu sempre falei que as Akuma no Mi do Kaido e do Kuma são especiais. Por quê? Porque diferente das outras, elas têm a capacidade mais importante no mundo que está afundando. A de transporte.
Então, qual é a Akuma no Mi mais importante? Talvez seja a Nikyu no Mi. Talvez, na minha humilde opinião. Eu não acho que eles estão falando da Akuma no Mi do Luffy. Talvez eles estejam falando da Akuma no Mi do Kuma e a do Kaido. Mas não é lugares onde o usuário já esteve? Sim, João. Como é que ele vai voltar? É muito simples. O Shebeck já foi para a Sala das Flores. Ele já esteve lá. Se esqueceu disso? Isso foi mostrado poucos capítulos atrás. Ele foi a única pessoa que chegou lá. Foi mostrado no último, né? Mas o Shebeck está morto. Exatamente. Mas quando ele falou isso daqui, ele estava vivo. Quando ele falou, nós precisamos de 2 Akuma no Mis. Quais? E ele fala especificamente, para chegar na Terra Sagrada. Seite. Literalmente ele fala isso. E onde está o corpo do Shebeck? Não sei. Aí você já quer que eu saiba demais. Não precisa estar com a fruta para contar o lugar. Calma. Calma. O que eu estou falando é que não somente ele pode chegar lá, ele pode levar todas as pessoas que ele quiser junto com ele, com o poder da fruta. Esse é o verdadeiro poder da Nikyu no Mi. Boa tarde, Vini. Ele pode mandar quem ele quiser para os locais onde ele já foi. Uma consegue transportar pessoas e outra dá o poder de carregar ilhas, exatamente. Mas não se esqueça, eu já falei da Nikyu no Mi, agora eu vou falar da fruta do Kaido. O Kaido consegue levantar uma ilha, ele conseguiu levantar o Onigashima, mas tem uma diferença muito grande entre o Onigashima e o Elbaf. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Essa é bem óbvia. Qual é a diferença de Onigashima para Elbaf? O tamanho, é óbvio. E é por isso que ele precisa que um gigante coma a fruta para levar uma ilha de gigantes. E é por isso que o Wars tinha o nome de movedor de países. Ele talvez tenha comido essa fruta lendária. Ele precisa de 2 frutas. Ele precisa de uma fruta que teleporte as pessoas para o lugar onde ele já foi. De novo, ele já foi. E a outra, muito provavelmente, está em Elbaf. Nós precisamos que ela esteja em Elbaf. Nós precisamos que o rei de Elbaf a coma. Por quê? Porque ele é um gigante ancestral. E só um gigante poderia levantar uma ilha de gigantes. E é por isso que o governo mundial quer os gigantes. Porque se os gigantes não estão a favor, eles estão contra. E uma caralhidão de gigante é problema. Você acha que o Loki não comeu, então, a fruta lendária de Elbaf? Acho que não. Porque se a fruta lendária de Elbaf for a Gomu Gomu no Mi, alguém roubou. E quem roubou? Aquele rato safado. Porque nós sabemos que estava com ele. Se a Akuma no Mi for do Luffy, ele roubou. Bob, Spunk Record, presta Tá atenção. morrendo, meu Deus do céu. Encheu a cara, né? Engano, Sengoku fala que não Sengoku. está E outra no coisa legal desse Shishino. capítulo, se O que eles indica precisam que ele não está em nenhum bar, reviver não cadáveres, está em isso Joe, explica não está porque em o Barba lugar. Negra prendeu. Se Queria o lembra Moria onde no ele pode bando, estar? mesmo o Moria, Na todo Lua, mundo chamando ele com de Enel, bucha, né? Mas isso é Power Scaling. Kenon, E Enel e ele, Shebeck por vão isso ele voltar prendeu o da Moria e Lua. ficou tão Boa irritado com o tarde. Pizarro quando o Pizarro deixou ele fugir, né? Perfeito. Gui, boa tarde pra vocês. Parem com essa loucura de lua, não tem ninguém na lua, não tem humanos na lua, já foi mostrado. A única pessoa que foi pra lua foi o Enel, tem os piratas espaciais, não nasceu ninguém na lua. Ai, Roberto, mas Skypiea é uma ilha que fica no céu. Skypiea é uma ilha da Grand Line. Skypiea fica na Grand Line, não interessa se ela fica no mar de baixo ou no mar de cima. Eu já falei isso várias Mas você vezes. Para de sabe loucura. que o terminal balão, que era onde o Uruji e o Kaido estavam, é o lugar que você precisa ir pra ir pra Lua, né? Concordo, mas fica no Novo Mundo. Ainda assim é uma ilha do Novo Mundo. O que, tipo, a Sim. gente tá discutindo isso daqui especificamente por conta do local de nascimento de Yamato. Yamato tá escrito desconhecido. Se é desconhecido, não é no East Blue, não é no Soft Blue, não é no North Blue, não é no West Blue e não é no Calm Belt. E obviamente também não é nem na Grand Line e nem no Novo Mundo. Por quê? Porque senão teria sido dito que é em algum desses locais. Se não é em nenhum desses locais, qual que é? O Calm Belt. Por quê? Porque Yamazon Lily fica no Calm Belt. É impossível não ficar. É impossível o Yamato não ter nascido lá. Eu não tô maluco. Não deu pra ouvir o Gui. O Gui tá falando da Lua. Ele é completamente maluco. Ele é insano. Provavelmente tinha que roubar a fruta, mas o Ruzu roubou antes. O Ruzu não roubou a fruta. O Ruzu tava no... O Ruzu fazia parte do comboio que protegia a fruta, propriamente dita. Você está insano. É. O Ruzu era do governo. Volte a ler. Leia o mangá. Enfim.
Entenderam? A minha teoria é suprema. As duas frutas que o Harold está falando são as que causaram o incidente de E o God Rox? Valley. São! Não tem como não ser, caralho! Não tem como não ser! Foi literalmente mostrado, foi literalmente dito. Tinha um monte de baú do tesouro lá. Mas só foram especificadas duas Akuma no Mi. A do Kuma e a do Kaido. Isso conecta com a história de One Piece, né? Conecta com tudo, é perfeito! Porque uma é a fruta do dragão, da cobra, e você vê todas as culturas de One Piece louvando cobras gigantes. E outra é a do gato, e o gato em Alabasta é um animal sagrado. E... o que é isso daqui, Passa Punk Records? O mural, não o mural de Harlem, né? Mas é o mural que tá em Elbaf. Ah, você tá falando da cobra, é a cobra gigante de sangue, provavelmente é a headline. Será que é a Red Line? Como é que acorda a headline, né? Um gigante ancestral comeu uma fruta que pudesse mover a Grand Line e você tá conseguindo controlar a cobra? Se um cara grande, o Kaido é grande, mas ele não é gigante. Como o Kaido consegue levantar uma ilha inteira, o que um gigante ancestral consegue fazer? O Kaido tem 7 metros e o gigante ancestral tem 55 metros, né? Uma coisa assim. Entenderam? E aí o Vegapunk tentou clonar, falaram aí, né? Ele não tentou, ele conseguiu. Ele Exatamente. conseguiu. E onde está? Em Wano. Por isso o governo mundial fez teste de gigantificação? Não sei. Mas não só o governo mundial fez teste de gigantificação. Percebam como isso é importante. Elbaf é a chave de todas as tretas. Prestem atenção. O que aconteceu em Punk Hazard? O que foi mostrado? As crianças estavam sofrendo experimentos de gigantificação. Qual é a raça, uma das poucas raças que a Big Mom não tem relações? Justamente por conta do que ela fez no passado. A dos gigantes. O que o Shebeck quer? Que um gigante como especifica Akuma no Mi. Por quê? Porque eles precisam dos gigantes. Os gigantes são importantes. Só por causa das forças deles? Não sei. Mas é importante. Enfim, eu farei a análise em thread mais tarde, explicando tudo o que a gente falou isso, botando a referência ao Shinoko, que eu tenho 1 bilhão% de diferença, 1 bilhão% de certeza que é, 1 bilhão e 250 milhões de certeza que é. Ok? E aí explicarei tudo que a gente discutiu hoje. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Desculpa se eu demorei demais, eu sei que eu falo demais. Eu tentei trazer a live mais sucinta hoje, mas esse capítulo foi insano. Espero que vocês tenham gostado realmente. Natan mandou aí. O que o Natan mandou? Não entendi. Rob, as irmãs da Hancock chamam ela de Ness... tá. Não, Nesson. Então que é diferente do que a Shakuyaku usou. É verdade. Então pode ser que ela não seja irmã. Perfeito. Olha só um print na moral. Manda o print, lógico, Samaluiz. Você sempre manda dinheiro e tal. Eu vi o seu áudio, Samaluiz, mas eu não sei o que significa o símbolo do Embor. Mas ele é literalmente o mesmo símbolo do Redemoinho de One Piece. Eu vou pesquisar isso. Já libera o VOD. Eu vou liberar o VOD assim que eu sair. Mas a do Jabarabara despertar pode ser usada pra mover ilhas? Não sei. Aí é loucura, não sei. Porque o que o Bug faz é separar o corpo dele. Talvez ele consiga separar o mundo inteiro. Ele vai separar a Redline. Mengan 4-0 hoje. Você me lembrou de uma coisa muito importante, Rogaciol. Agora você entendeu porque o Evandro tá sendo gostou do capítulo. Eles gostaram por causa de Power Scaling. Eu gostei por causa da história, é diferente. O Mengan 4-0 hoje. Passa Punk Records. A genialidade de Eiichiro Oda, ela nem conhece limites por conta de outra coisa. Por que você acha... Oi, tô te ouvindo. Você sabe por que eu estou Você sabe por que eu estou com a camisa do Flamengo hoje? Que hoje tem jogo? Porque hoje tem jogo, mas tem um outro motivo também. E tem a ver com o Shinoko. Achei que teria a ver com o Luiz Arnaud, que era flamenguista. Calma. Essa é mais direta. Vocês sabem como é o nome do desenhista de Oshinoko? Não é o roteirista. Qual que é? O nome do roteirista, do desenhista de Oshinoko é... Calma. Yokoyari Mengo! Não pode ser. Pode sim. Ela é uma história, né? Escrito por a Kasaka, que é a mesma de Kaguya-sama, mas ilustrado por Yokoyari Mengo. Inacreditável. Absolutamente inacreditável.
Qual é a chance disso ser real? Não é possível, você está louco, eu não estou. Roberto, na hora do remédio. Não, eu provei. Eu sempre provo tudo que eu falo. Aqui está. Yokoyari Mengo. Aqui está. Inacreditável. Quem que fala essas coisas pra vocês? Quem que prova essas coisas pra vocês além de mim? Ninguém. Perfeito? Você é doente, eu não sou. Leiam Kuzuno Honkai, leiam, muito bom. Ô, Rob, só falar uma coisa que meu microfone botou na hora, mas a Big Mom fala que se ela já tivesse gigante, ela já seria rei dos piratas. Também tem Exatamente. esse adendo. Exatamente. Enfim, senhores, muito obrigado. Obrigado, Punk Records. Obrigado ao Passa Moreno que não tá aqui. Obrigado pelas agradeço. doações. Eu ganhei um rio de dinheiro aqui. Eu prometo que eu vou doar uma parte pra caridade. A outra parte eu vou usar pra mim, pra trazer mais coisas pra vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham realmente gostado. Não se esqueçam de se inscrever lá no canal do Moreno, do Passa Punk Records. Sigam ele lá nas redes sociais. Quais são as suas aí, Punk Records? Valeu, obrigado. Todas elas são @Punk Records Live. Tem no Twitter, principalmente, mas tem já YouTube, TikTok e Instagram. Perfeito. Então é isso aí, pessoal. Uma ótima tarde pra vocês. Eu espero que todos os seus times percam, se não for o Clube de Regatas do Flamengo. Entendeu? Todos eles, porque eu já falei pra vocês que eu não sou hipócrita. E se tratando de futebol, sou a pessoa mais tóxica possível. E espero que vocês curtam o resto do dia. F-Print. Sama Luiz, cadê o seu print? Não esqueci. Calma aí. Tá aqui. Sama Luiz me mandou um print, deixa eu ver. Não esquecerei nunca de você, Sama Luiz. Eu lembro dessa página. Sempre lembro dessa página. Hontoni yomeru nda na. Tem certeza? Yomeru suru ka amae naga kaze. Kono moji wa wanoku ni kouzu kiken ni tsutawaru. Ishu souden no sonna da zo. Sim, eles estão. Eu já traduzi essa página muitas vezes. Qual que é a sua dúvida? Sama Luiz, qual que é a sua dúvida? Porque o X está longe da headline. Não é que. Não é... Então. Aí é loucura. Prestem atenção. Por que o X está longe da red line? Por quê? Simplesmente, talvez porque o Oda não desenhou, mas... Enfim, não sei. Aí é loucura. Calma, aí vocês estão completamente insanos. Calma aí. Eu sou a primeira pessoa a dizer que o Oda é maluco e ele pensa em todas essas coisas, mas eu não sei. Pode, o que você acha, Punk Records? Sabe onde tem outra dica disso? Outra dica disso é no Trono Vazio. Tem um mapa da Grand Line no Trono Vazio. Já percebeu isso? Exatamente. Não, se você vê a própria parte do onde fica o Trono Vazio, é como se tivesse Mary Joyce, entendeu? É literalmente o topo do mundo. O Trono Vazio é o topo do mundo. É literalmente o ponto mais alto. Porque é o ponto mais alto da Terra Sagrada. E se você vê como os carpetes estão desenhados, é como se fosse a Grand Line, entendeu? Literalmente. E se você ver, tem exatamente 33 ilhas subindo até a última, no topo do trono. É uma coisa de maluco. Enfim, eu realmente preciso ir agora. Ótima tarde pra vocês. Boa tarde, Punk Records. Boa tarde, Sama Luiz. Obrigado pelo convite. Demorou? Tá sempre convidado aqui, meu parceiro. Tamo junto. E obrigado por me defender daquela outra treta também. Eu nunca falei pessoalmente, né? Mas é isso aí. Tamo junto. Imagina. Fechou? Bom final de semana, o restinho pra vocês, pessoal. Até mais. Tchau.